Muito bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja e mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E novamente vamos continuar aí com a nossa pergunta, o que é importante, e também vamos respondê-la utilizando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19, vai responder mais uma vez essa pergunta: o que é importante? Nesses versículos nós vamos ver que importante são companheiros. Companheiros são importantes. As nossas companhias são importantes. Então nós vamos ver aqui dois companheiros de Paulo e vamos ver as características dessas pessoas. Pessoas assim que nós temos que ter como companhias. Companheiros assim nós temos que ter nas nossas vidas, com essas características. Então vamos vê-la. Vamos ver quais são essas características aqui. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, versículo 19, mandava-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo aqui começa falando ali aos Filipenses que vai mandar e quer mandar Timóteo, né? Um primeiro companheiro aí que nós vamos ver nesse trecho aqui. São dois, esse é o primeiro. Então, sempre tendo aí o contexto, né, que Paulo está ali, principalmente no capítulo 2, tratando de uma dificuldade de desunião, de partidarismo, de vanglórias, e Paulo ele faz questão nesse trecho aqui de mostrar a relação dele, que ele tinha com essas pessoas, e a forma como as pessoas precisavam se relacionar ali. Aqui nós vamos ver tudo que é contrário à vanglória, ao partidarismo. Aqui nós vamos ver Paulo tecendo elogios, tecendo ali falando das características, né, desses companheiros dele, mostrando para eles, né, olha, vocês precisam viver assim, vocês precisam ter pessoas assim ao lado de vocês. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então aqui Paulo já começa a falar que Timóteo é um cara singular, era uma pessoa singular, né? Então vê que já coloca aqui que o sentimento de Timóteo era sincero, ou seja, era um sentimento que não tinha nenhum tipo de mancha, né? Era um sentimento totalmente íntegro, né? Não tinha máscara em Timóteo. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos companheiros que têm máscaras. Como nós vimos lá na última reflexão, a raiz da palavra sincero no nosso vocabulário, ela vem de uma expressão sem cera, que era comum ali, pessoas que faziam vasos, tapar as imperfeições dos vasos com cera, e quando era exposta à luz, aparecia ali as rachaduras, os defeitos. Então, as pessoas iam até o mercado, ali até comprar, para comprar os vasos, e sempre falava assim, nós queremos sem cera, ou seja, aí vem a palavra sincero, sem manchas, sem máscaras, sem jeitinho. Assim era Timóteo. E é assim que nós temos que ter pessoas ao nosso lado, companheiros assim que são importantes. Pessoas que pensam dessa forma, têm um sentimento sincero, né? E que cuide dos interesses dos outros, não só apenas do seu. Nós vemos aqui Paulo, uma característica de colocar a característica de Timóteo. Timóteo não era uma pessoa egoísta, não pensava apenas em si, mas pensava muito nos outros, com um sentimento sincero. É assim que nós temos que ter, companheiros assim que são importantes nas nossas vidas. Versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Aqui é algo sensacional que Paulo coloca nesses dois aqui. O sentimento dos dois ele é único em Cristo Jesus. Ele tem aí a união em Cristo Jesus, esses dois. Eles pensavam em Cristo Jesus. Era esse o sentimento. Não pensava só neles, não pensava só nas pessoas também, mas em Cristo. Não buscava só o seu próprio interesse, mas o de Cristo. É assim que companheiros nossos, os nossos companheiros precisam ser. Companhias assim que nós precisamos. Então, versículo 23. Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, Paulo reforça o interesse de enviar. Primeiro, ele queria ver ali a situação dele, né? Como ajeitar algumas coisas e aí enviar. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, Paulo também coloca aí o desejo de ir ver aqueles irmãos, né? Aí no versículo 25, nós saímos de Timóteo, então
características importantes aqui de companheiros que nós temos que ter, nós vemos em Timóteo. Então é sinceridade, amor ao próximo, pensar no próximo, né? Integridade, né? Pessoas que não são egoístas. É assim que nós temos que ter, e principalmente pessoas que têm um interesse em Cristo Jesus. E o próximo personagem não é muito diferente. Vamos lá. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Então aqui é o segundo personagem, segundo companheiro aí, um nome bem sugestivo, né, para quem quer ter filhas, Epafrodito. Então Epafrodito era um grande servo do Senhor também e era companheiro de Paulo. Então Paulo julga necessário mandar e ele fala aqui no versículo 25, então, julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, o meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo já começa aqui dizendo que Epafrodito é seu irmão. Era um companheiro de lutas. Pessoas assim, companheiros assim nós temos que ter. Pessoas que não fogem da luta. Muitas vezes nós temos companheiros que na primeira luta, fogem, correm. Né? Pessoas assim, voltando ali um pouquinho em Timóteo, nós vemos uma característica similar também. Ele fala aqui pessoas que têm um caráter, e caráter provado. Então, são pessoas, né, você pode ver aqui, Epafrodito e Timóteo, que tinham um caráter, não era só apenas o caráter, mas era o caráter provado. Muitas vezes nós temos pessoas que nós imaginamos que têm caráter, e que falam às vezes que tem caráter, que demonstram que tem caráter, mas na hora da prova, o caráter some. Então nós temos que ter companheiros que tenham caráter provado, assim como esses tinham. Mas Paulo ele quer enviar, quer se desfazer dele, né? Mas por quê? Porque ele estava ali auxiliando Paulo, era um grande cooperador ali de Paulo, um lutador com Paulo, né? Irmão de Paulo. Mas Paulo quer enviar novamente ele. Por que será? Versículo 26 e 27 vai nos contar isso. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque o viste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Então, Paulo está querendo enviar porque Timóteo, ele adoeceu. E não adoeceu apenas de uma gripezinha. Ele adoeceu ao ponto de quase morrer. Então, por isso, Paulo queria enviá-lo ali para a igreja de Filipenses, né? Ali para a igreja em Filipos. Então, Paulo que queria enviá-lo, né? Para terminar com essa angústia. Então, estavam tendo angústia aqui dos dois lados, tanto de Epafrodito como da igreja. Porque Epafrodito adoece e sabe que a igreja ficou sabendo, e isso causava nele uma grande angústia. A igreja estava angustiada porque não tinha muitas informações, não sabia, não tinha visto ainda, né, como Epafrodito estava, diferente de nós, né, quando nós queremos dar uma boa notícia, às vezes nós precisamos ir até a pessoa. Nós pegamos o nosso celular, mandamos aquele vídeo, por WhatsApp, no grupo da igreja, né, nós podemos ver, a igreja já fica sabendo, o irmão melhorou, tá lá, tá bem, né. Aqui era diferente, não tinha isso, não tinha o Zap, né, não dava para fazer isso. Então era necessário que Epafrodito se apresentasse à igreja, para a igreja de fato ver que ele tinha melhorado, tinha saído dessa situação aí de quase morte, né? Então aqui nós vemos uma característica de um companheiro que ele ama as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas ficam doentes, nem sequer comunica a igreja, nem tem nenhum sentimento pela igreja, pelas pessoas, simplesmente adoece, a gente só vai ficar sabendo, às vezes até morre, né? A gente só vai ficar sabendo depois que morreu, né? Mas é importante que nós amemos as pessoas e nos preocupemos, e a parte da igreja também, a igreja está preocupada com ele. Então nós como igreja temos que nos preocupar com as pessoas, e as pessoas também precisam se angustiar pelo sentimento que a igreja está tendo. Então aqui era uma angústia mútua, né? Um sentimento mútuo. Nós temos que ter isso em nós, né? Temos que ter isso. Quando tem dificuldades, nós vemos ali, é interessante, né, na nossa igreja, nosso grupo de oração,
né, ministério de oração, ali, pessoas angustiadas, com necessidades, vão lá, colocam as suas angústias, nós angustiamos com eles, e quando se recuperam, nós nos alegramos com eles também. É importante que tenhamos esse sentimento mútuo aí. E Epafrodito tinha isso com a igreja com Epafrodito, né? Então vamos continuar, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos certeza. Então Paulo coloca aqui aquilo que nós já dissemos, era necessário que a igreja olhasse ali, né, para Epafrodito. Epafrodito precisava se apresentar à igreja para que ela pudesse ver que de fato ele estava bem, e para essa tristeza acabar, né, para a angústia acabar. E Paulo, ele estava muito triste, né? Paulo coloca aqui que para que ele tenha menos tristeza. Então toda a angústia ali, tudo aquilo estava também mantendo Paulo mais triste ainda. Todo o contexto de Paulo o levava a estar triste. Nós vemos aqui também uma característica, né? Muitas vezes nós achamos que os servos do Senhor não podem se entristecer, tem que estar sempre alegres. Tem tristeza sim, tem dificuldade sim. Aqui Paulo deixa claro isso, para que eu tenha menos tristeza, ou seja, Paulo já vinha num contexto difícil de prisão ali, e que o deixava triste com certeza, né? Embora Paulo sabia de tudo, que Deus estava com ele, mas sempre temos que lembrar Paulo como um ser humano, que tinha sim a sua tristeza de estar ali encarcerado, na dificuldade ali, sabendo que poderia de repente sair sua sentença de morte. Então também fica para nós essa lição, que os servos do Senhor também têm tristezas, né? E aí vamos encerrar no versículo 30 e unir, né, os dois sentimentos desses dois companheiros em um só. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele à porta da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então aqui nós unimos esses dois companheiros de Paulo e nós unimos em Cristo. Ambos tinham um sentimento em Cristo. Cristo era o autor e consumador da fé deles. Eles tinham isso em mente. O alvo deles era Cristo. Era por Cristo que ele quase morreu para ajudar Paulo. Era por Cristo que ele se angustiou pela igreja. Então, irmãos, esse tipo de pessoas que nós temos que ter à nossa volta. Pessoas de caráter e caráter provado. Pessoas sinceras. Pessoas que nos amam. Pessoas que lutam conosco. Pessoas que lutam até a morte. Mas, principalmente, pessoas que amam a Cristo. Pessoas que tenham Cristo em primeiro lugar. Esse tipo de companhia, esse tipo de companheiro é que é importante para nós. Que Deus possa nos abençoar. Estarei orando agora, encerrando assim o nosso vídeo. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, estar aqui na Tua presença. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, e que nós, ó Deus, possamos de fato ter pessoas assim ao nosso lado, e possamos também ser pessoas assim também para os outros, ó Pai. Pai, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho do Senhor. Nos dê um dia de paz, debaixo da Tua santa proteção, ó Pai. Em nome de Cristo, que eu oro hoje sempre. Amém, ó Pai. Bom dia a todos. Deus abençoe.